O ano é 2030 e você escuta barulhos de ondas, sentadinho na sua casa e aposentado graças ao Bitcoin. Será que isso é possível? E se é possível, quanto que você tem que ter investido em Bitcoin hoje para poder realizar esse sonho? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. E para isso eu separei 3 cenários, um cenário pessimista, um cenário realista e um cenário otimista. Claro, essas classificações são com base na minha opinião e no final do vídeo eu também vou dar aí para mim uma projeção que é a mais realista de todas ao meu olhar. Mas agora chega de enrolação e bora começar esse vídeo. Para início de conversa, antes de falar de previsão de preço para o Bitcoin no futuro, eu vou definir aqui um valor que, na minha opinião, seria uma boa quantia para você conseguir se aposentar de forma saudável. Na minha opinião, 30 mil reais mensais é uma quantia razoável que eu estaria satisfeito para poder me aposentar. Só que, claro, esses 30 mil reais precisam ir sendo corrigidos à inflação conforme os anos passam. Portanto, nesse cenário aqui, a gente quer se aposentar em 2030, com dinheiro para os próximos 50 anos. E para a gente saber quantos reais você precisa ter em 2030, para poder aplicar isso em uma renda fixa segura, de forma que você ganhe aí sempre 30 mil reais por mês e ainda possa reinvestir uma parte disso para poder corrigir a inflação, eu simplesmente perguntei para o ChatGPT. E ele, muito inteligente, disse que a gente vai precisar de 5,5 milhões de reais para viver de 2030 até 2080, ganhando 30 mil reais por mês corrigidos à inflação. Então a gente vai trabalhar com 5 milhões e meio de reais sendo o nosso alvo para 2030, ou seja, a gente tem que saber quantos reais a gente precisa ter investido hoje para em 2030 a gente ter 5 milhões e meio de reais e poder se aposentar. Começando pela projeção pessimista ou conservadora, como vocês preferirem chamar, a Bloomberg, uma das maiores empresas de análise financeira do mundo, fez uma projeção que eles acreditam que o Bitcoin deve atingir 400 mil dólares até 2030. Na minha visão, essa é uma opinião pessimista, tá bom? Assim, bem conservadora no caso, onde o Bitcoin então valeria em reais 2.240.000. E nesse caso fica fácil fazer a matemática. Seria necessário nós termos 2 Bitcoins até aquele período. Ou seja, 800 mil reais investidos hoje no Bitcoin poderiam te aposentar pelos próximos 50 anos. Isso considerando que o dólar se mantenha na mesma cotação, o que não deve acontecer, né? Deve subir bastante até lá. Ou seja, se o dólar subir, ficaria até mais fácil a gente chegar nos 5 milhões e meio que a gente quer. Mas como a alta do dólar também implicaria em maior inflação aqui no Brasil, e aí a gente entraria, cara, em um cenário com diversos resultados, a gente vai simplesmente desconsiderar a variação do dólar nessa situação aqui. A projeção que pra mim é realista é a projeção da Cathie Wood. Talvez um pouquinho até otimista, mas eu acho que ela é mais realista do que a da Bloomberg. A Cathie Wood é CEO da ARK Invest, uma das maiores gestoras de investimento americana, e a Cathie estima que o Bitcoin esteja valendo em 2030 $1 milhão por unidade. Nessa situação, se você tiver 1 Bitcoin hoje, isso seria o suficiente para você poder ouvir os barulhinhos das ondas bem tranquilo no seu aposento. Ou seja, cerca de 400 mil reais investidos no Bitcoin hoje poderiam te aposentar nesse cenário. Eu acho que tá barato, cara. Desculpa, eu sei que 400 mil reais é bastante dinheiro, mas se a gente for ver um brasileiro médio, ele contribui com 110 mil reais para o INSS durante sua vida inteira, para depois ter uma aposentadoria de 2 mil, 3 mil reais por mês e olhe lá. Então 400 mil reais hoje para mim é extremamente barato para você poder se aposentar ganhando aí mais de 30 mil reais por mês, né? Agora, a projeção que pra mim é uma loucura total, mas pode acontecer em um cenário em que países realmente abracem o Bitcoin como uma moeda de reserva e, vamos assim dizer, de lastro para suas moedas. No caso, algumas crises mundiais vão acontecer, principalmente no setor financeiro, que crie mais valor ainda para o Bitcoin, para o mundo, né? Aí eu acho que talvez essa projeção do Michael Saylor poderia acontecer. Michael Saylor era um dos maiores fãs do Bitcoin do planeta Terra. Ele também é dono da MicroStrategy, que possui um caixa de Bitcoin bilionário, bilhões e bilhões de dólares em Bitcoin. Seymour estima que em 2030 o Bitcoin esteja valendo... Deixa um like no vídeo antes, calma. 4,7 milhões de dólares por unidade de Bitcoin. Essa é a projeção de Michael Saylor para 2030. Seriam 6.600% de valorização no preço do Bitcoin. Saylor acredita que o Bitcoin vai superar todos os ativos do mundo até 2030, ultrapassando aí grandes empresas que ainda estão na frente dele, como Microsoft, Nvidia, Apple e também o próprio ouro. O ouro tem mais de 16 trilhões de dólares de valor de mercado. Se ele ultrapassar o ouro, ele chegaria ali na casa dos 20 trilhões de dólares, vamos colocar assim, até 2030. E mesmo com 20 trilhões
milhões de dólares, ele estaria bem distante dos 4 milhões de dólares que Michael Saylor projeta aqui, né, nessa expectativa dele. Então, eu acho muito difícil isso aqui acontecer, é quase impossível. Mas nesse caso, com o Bitcoin valendo 4,7 milhões de dólares, você precisaria de apenas 0,2 BTC. Ou seja, 80 mil reais hoje investidos no Bitcoin poderiam te aposentar pro resto da sua vida. Loucura, né? Você fica entre comprar um Polo hoje ou ganhar pelos próximos 50 anos da sua vida 30 mil reais corrigidos pela inflação todos os meses. Fica fácil de responder, né? Na minha opinião, esse é um caso extremamente improvável, por mais que eu acredite e torça muito pelo Bitcoin. Mas aqui vai então a quarta projeção desse vídeo, que é a minha própria. Eu acredito que o Bitcoin deve ter em 2030 cerca aí de 12 trilhões de dólares investidos, sendo aí o segundo maior ativo do mundo, estando apenas abaixo do ouro. Fazendo uma conta básica aí de market cap, né, que é a quantidade de dinheiro investido no Bitcoin, pelo supply dele, que é a quantidade de Bitcoins que existem, esses 12 trilhões de dólares investidos em Bitcoin significariam que o Bitcoin chegaria ao preço de 600 mil dólares por unidade. E nesse cenário, precisaria de 1,6 Bitcoins, que hoje custariam aí cerca de 630 mil reais para você poder se aposentar em 2030. Mesmo 630 mil reais sendo uma quantia bem alta, eu acho, cara, nada mal. 630 mil reais te aposentarem em 6 anos é algo que poucas pessoas fizeram no planeta. Mas deixa aí nos comentários com qual das 3 projeções, na verdade as 4, né, que também tem a minha, você se identifica mais, você acha que é mais possível de acontecer. E se você tiver uma projeção também totalmente diferente, comenta aqui pra gente saber, né? Quem sabe você acerta e aí você tem um comentário aqui no vídeo registrando que você previu o futuro, cara. Mas é isso. Infelizmente, eu não acho que esse mercado faz tantos milagres como o Michael Saylor está esperando, tá bom? Claro que ele tá aqui para multiplicar o seu capital e a gente poder investir depois em ativos mais consolidados. E claro que o Bitcoin em si, ele é uma ferramenta de proteção total à nossa liberdade, então a gente sempre tem que ter Bitcoin. Mas eu ainda acho que vai custar caro se você quiser se aposentar em 2030. Aí se você colocar aí uns 630, 700 mil reais em Bitcoin, eu acho que você vai estar muito bem, vai estar chegando naqueles 5 milhões e meio que a gente queria lá em 2030. Lembrando, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. A gente fez aqui projeções e cenários que podem acontecer ou não. Mesmo assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, dá um like aí e se inscreve aqui no meu canal. Muito obrigado por terem assistido até o final e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.